Números, capítulo 27. Então disse Moisés ao Senhor: O Senhor, autor e conservador da vida, ponha um homem sobre esta congregação, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Versos 16 e 17. Israel vivia em uma sociedade patriarcal. A genealogia do povo era pelos nomes dos chefes das famílias, bem como o censo era realizado pela contagem dos homens. Além do que, os filhos homens eram detentores do direito de partilha de herança. O relato bíblico de hoje apresenta uma exceção com as filhas de Zelofeade. Filho da tribo de Manassés, Zelofeade não teve filhos homens que dessem continuidade à sua linhagem. Suas filhas, contudo, não ficaram passivas diante da possibilidade de ficarem sem herança e o nome de seu pai cair no esquecimento. Apesar de ter morrido no deserto, Zelofeade não se aliou contra o Senhor no grupo de Corá, e mesmo não deixando descendência masculina, deixara no meio do povo uma linhagem de mulheres corajosas e decididas que não temeram apresentar o seu caso diante do santuário, na presença dos líderes e de todo Israel. Ainda que a lei dada por Deus a Moisés implicasse na transmissão da herança aos filhos homens, aquelas mulheres acreditavam que serviam a um Deus que olharia com justiça para o seu caso. E foi exatamente o que aconteceu. A partir da iniciativa delas, o Senhor ampliou a lei da herança conforme situações diversas. Depois disso, o Senhor anunciou a morte do idoso líder de Israel. Moisés subiria ao monte Abarim para avistar Canaã e logo após ser recolhido, assim como se deu com Arão. Sua rebeldia no deserto de Zim lhe custara a privação quanto a pôr os pés na terra prometida. Todavia, Moisés não teve particular preocupação. Não ousou questionar a vontade de Deus e nem reclamar os anos de labor do Egito ao deserto, mas com o coração comovido e apiedado por um povo cujos desígnios eram inconstantes, fez apenas um pedido ao Senhor: que levantasse um novo líder para conduzir a nação ao cumprimento da promessa. O Senhor então designou a Josué, um homem em que há o Espírito, e ordenou que Moisés lhe impusesse as mãos e o apresentasse perante o sacerdote e perante toda a congregação. Aquele que andara lado a lado com Moisés, que o auxiliava de perto, fora o escolhido de Deus para dar continuidade à liderança de seu povo. A companhia de Moisés, seu crescimento como líder, seus acertos e erros, sua humildade e compaixão, foram uma verdadeira escola para o recém-eleito chefe. Preciosas lições foram extraídas do dia a dia. Mesmo sem saber, Josué estava sendo preparado para a ousada tarefa de liderar Israel na posse da herança prometida. O excelente administrador estabeleceu direitos e deveres diversos, tanto a homens quanto a mulheres. Ambos, sendo obedientes às instruções divinas, estão a permitir que o Senhor assuma o governo de sua vida e de sua casa. O pedido das filhas de Zelofeade representa o clamor de muitos que têm sido injustiçados e marginalizados frente a situações que estão fora de seu controle. Aquelas mulheres seriam deixadas à margem da pobreza e a família de seu pai desassistida se não tivessem ido ao Senhor em busca de auxílio. E cada caso apresentado diante de Deus com justas intenções é visto pelo autor e conservador da vida com especial consideração. Tanto o pedido das filhas de Zelofeade quanto o pedido de Moisés implicavam em continuar a história de uma família e a história de um povo. Precisamos hoje tomar posse do espírito daquelas mulheres e do grande líder de Israel, para que a história da nossa família continue eternamente, fazendo parte do povo eleito do Senhor, que desfrutará da herança eterna. Que no fim o Senhor diga a nosso respeito: eles falam o que é justo. Homens e mulheres em quem há o Espírito do Deus vivo. Bom dia, homens e mulheres benditos do Senhor. Rosana Garcia Barros.